Bom, pessoal, dando sequência aos reviews dos canivetes Simo, está aqui o Simo 220/3, que foi o que a Simo gentilmente me enviou a meu pedido, não especificamente esse modelo, eu pedi um modelo tradicional, Shipfoot, e aí fizeram questão de me mandar o que deve ser o modelo mais tradicional deles, né? Que é esse 220/3, ainda em destaque aqui desde 1964. E quando eu recebi, a memória da gente é uma coisa interessante. Eu me dei conta de que eu já tive desse canivete na minha infância, até por volta dos 10, 12 anos. Já devo ter tido uns 2, 3 ou até mais desse canivete. Menino, vocês sabem como é que é. Dá para os outros, perde na maioria das vezes, quebra fazendo o que não devia, mas a memória me mostrou que eu já tive desse canivete. E eu me recordo disso por causa desses, vamos chamar, furinhos na tala. Não são furinhos, tá? São pequenas indentações na tala, eu acredito que para dar gripe, tá? O blister, como eu falei antes de abrir, igual eu fiz com o outro, não vem maiores informações aqui não, com exceção aqui de 90% e 95 milímetros. Eu acredito que seja medida fechada e aberto, né? Mas como eu mencionei antes, a gente movimentando aqui o blister, dá para a gente ver a espinha, a empunhadura vista pela sua lateral, espessura de lâmina. Então visualmente o comprador tem muita informação com esse blister. Mas vamos cortar papo? Não, vamos cortar o blister e ver o que nós temos aqui. Vamos usar esse aqui, depois eu explico por quê. Ops. Pronto. Está aqui, gente, o Shipfoot 220/3. Que Shipfoot o que, Cabral? Isso é um pica-fumo, tá bom. Todo brasileiro conhece esse estilo de lâmina como pica-fumo. Então vamos lá. Vamos começar pela empunhadura. São 2 slabs de aço, acredito que... gente, eu devia ter um imã aqui. Eu não sei se ele é magnético. Tem um imã aqui, ué. Eu não devia ter, eu tenho. É magnético, então provavelmente é aço 420, tá? Empunhadura essa que tem de largura, ela não tem muito floreio não, tá, gente? Tem umas quinas aqui que são um pouco vivas, mas isso é aquilo que eu falo, nada que uma lixa não dê conta, tá? A quina da empunhadura em si, eu vou passar uma lixa nele, tá? Não é que seja desconfortável, mas também não vou dizer que é confortável empunhar, não, tá? Eu vou passar uma lixa para quebrar, como eu já falei, isso para fazer nele todo não deve levar mais do que 1 minuto, tá? Não mais do que isso. Já a lâmina é chanfrada, mas nós não vamos mexer com a lâmina por enquanto. Então a espessura da empunhadura, 1 centímetro, tá? E é homogênea nela toda, ela não tem nenhum formato de garrafinha, nada mais ergonômico, não. Aqui que eu creio que seja a porção mais estreita da empunhadura, tem 1,3 centímetros, na porção mais larga tem 1,7 centímetros, tá? Comprimento total da empunhadura. Dificuldade, hein?
É isso mesmo, 91 milímetros, como veio descrito no blister. E eu acredito então que o 195 seja comprimento total. Só que eu acho que não dá 195 não. 15, 16,5. Se contar a alça aqui estendida, dá 17,5, tá? Espessura de cada tala, 2 milímetros, então quer dizer, bem espessa. Ele é um slip joint, tá? Ou seja, não tem trava ativa, é um slip joint, ele desliza e uma mola aqui faz a pressão nele. A mola não é das mais fortes não, como vocês podem ver. Ela só assume aqui com cerca de 30 graus mais ou menos, tá? Vocês podem ver pela batida dela. Vai fechar? Não, gente, a não ser que você esteja trabalhando dentro de um animal limpando e aí pressionando contra osso, contra músculo. Isso já aconteceu comigo uma vez com um Victorinox. Inclusive, foi com esse Victorinox aqui, não como a lâmina está hoje, tá? Mas só para os amigos terem uma ideia da diferença da mola, até pela batida dela, vocês podem ver que é do Victorinox. E ela entra em ação a 45 graus, ó, como eu já mostrei antes, bem mais forte, tá? Mas normalmente, gente, você não vai usar um pica-fundo para trabalhar dentro de um animal, né? Pode ser usado? Pode, não é o ideal, mas pode ser usado, tá? Mas nós estávamos falando da empunhadura. Não existe washer nesse tipo de canivete, é como no Healer. Você não tem washer, você tem uma ação de pivô direto nas lâminas. Você tem um pino pivô e a lâmina de corte, ela atrita com as lâminas da empunhadura, as talas da empunhadura, tá? Então é um canivete, realmente, o design é bem simples, tá? Tem um ricaçozinho aqui, porque não tem muito mais para comentar da empunhadura não, gente, tá? A não ser desses cantos vivos e tal. Depois que lixar os cantos vivos, ela não é a coisa mais ergonômica do mundo, mas não incomoda, não vai machucar a mão de ninguém depois que arredondar esses cantos vivos, tá? Vamos para a lâmina, porque da empunhadura não tem muito mais do que a gente falar. O peso, de novo, eu não tenho balança aqui em cima, não balança para esse peso, eu tenho microbalança de precisão, então fica fora do escopo esse canivete. Mas no site da Simo, reporta como 64 gramas, eu acho que deve ser isso mesmo, não há por que duvidar não, tá? Vamos lá, espessura da lâmina, 2 milímetros, é uma espessura homogênea, tá? Ao longo de toda ela, só afilando aqui na ponta mesmo. Cabral, você falou que isso aí é pica-fumo, mas o pica-fumo não é arredondado aí na ponta? Gente, o pica-fumo, ele pode ser arredondado na ponta, mas por que esse nome de pica-fumo e tal? Todo mundo fala, pica-fumo, um canivete tradicionalmente brasileiro e tal. Gente, eu sinto desapontar alguns, mas pica-fumo, só o nome é que é brasileiro, tá? Porque esse estilo de lâmina, aliás, muitos outros estilos de lâmina são muito mais antigos do que as pessoas supõem. E é por isso que eu fico um pouco... vou chegar a falar bravo mesmo, quando eu vejo gente, fanboy normalmente, reclamando, tal companhia eu não compro lâmina dela, seja canivete, faca, porque copia, clona modelos de companhias famosas.
esse povo é muito mal informado. Eu acho que eles não sabem que o design básico de um instrumento de corte, tipo essas lâminas, tem pelo menos 4 milhões de anos. Tá? Os australopitecíneos já usavam um instrumento de corte que nada mais era um dorso um pouco mais largo e arredondado, um corpo e uma borda aguda que corta. Ô Cabral, mas isso aí você está falando de pedra. Estou falando de pedra. Os australopitecos provavelmente não sabiam produziam por acaso essas pedras. Mas há 2,5 milhões de anos, o Homo habilis já sabia produzir isso. Há indícios que eles produziam essa borda cortante. Era meio tosco e tal, mas funcionava. Há 1,8 milhões de anos, o Homo erectus desenvolveu isso mais, a borda ficou mais eficiente para cortar. Há talvez 800 mil anos, o Homo ergaster aperfeiçoou um pouco mais, a borda ficou mais trabalhada para cortar. Há 600 mil anos, o Heidelbergensis melhorou ainda mais. Depois veio o Neandertal, que aí realmente botou no estado da arte a coisa. E finalmente veio o Sapiens fossilis, que refinou ainda mais isso. Então o desenho básico, gente, está aí há 4 milhões de anos. Aí o que acontece? Um infeliz faz uma modificação, uma curvinha aqui em cima, uma curvinha no fio, uma curva na ponta que inclina um pouco a empunhadura e fala, esse é o novo design, e aí uma companhia copia o outro, que absurdo, que absurdo uma ova, isso já vem sendo feito há milhões de anos, o desenho básico é esse aí, tá? E hoje em dia, então, é outra coisa que eu fico impressionado. Alguém ganha algum destaquezinho em alguma coisa, sei lá o que, não vou citar para não ser específico, mas aí ele acha que ele é o cara, ele passa a desenhar a lâmina, aquela lâmina sim é que você tem que ter. Bom, o cara fazer isso eu não tenho nada contra, eu só acho divertido ter um monte de bobo que cai nessas besteiras e paga mais dinheiro por esse tipo de lâmina, tá? Não vou entrar nessa seara não, para não bagunçar muita coisa. Mas vamos lá, gente. Esse desenho básico aqui, que nós chamamos aqui no Brasil de pica-fumo, quem originalmente desenvolveu isso, ou pelo menos massificou isso, foram os ingleses. Numa região que até hoje é famosa pela cutelaria, que é a região de Sheffield, na Inglaterra, obviamente. Tá? Então esse design básico aqui, de uma lâmina mais estreita aqui próxima do ricaço e mais larga próxima à ponta, ficou conhecida como ship's foot, tá? Muitíssimo empregada por praticamente todo mundo na época, e quando eu falo na época eu estou me referindo a final dos 700, anos 1800, e começou com um desenho redondo. O desenho da ponta arredondada, gente, tinha uma série de vantagens. Primeiro, era difícil de você se perfurar com ele. Então, era muito usado por marinheiros. E todo mundo sabe, a Inglaterra, dadas as condições de ser uma ilha, sempre foi uma potência marítima. Então, basicamente, todo mundo no litoral na Inglaterra está ligado ao mar. Logo, a maioria marinheiro, pescador e etc. Então, era interessante esse formato, com a ponta sendo mais curva, porque com o balanço do barco no mar, às vezes você podia estocar você mesmo ou um colega. E essa ponta sendo arredondada, sendo mais curva, era menor o risco de perfuração, não de corte. O corte, se o fio atingir, infelizmente vai cortar, mas a perfuração, que normalmente costuma ser mais perigosa dependendo da intensidade, às vezes o sujeito tropeça, vai lá e perfura, atinge um órgão. Um corte pode ser uma coisa mais feia, mas normalmente tende a ser um pouco mais superficial. Então, muito usado por marinheiros. A Inglaterra tinha muito marinheiro. Depois, muito usado também pelo pessoal do interior, o pessoal do campo, agricultura, e o pessoal da pecuária basicamente ovelha. Por quê?
Pessoal da agricultura, para você fazer uma enxertia, recortar uma casca, fruta, preparo de alimento. E o pessoal do gado, para limpar casco. Desde sempre, o gado, quando começa a ser confinado, gente, ele não desgasta adequadamente os cascos. Então, para manter a saúde geral do animal, você tem que fazer o casqueamento. E o tipo de lâmina chamado sheep's foot, o nome pode ser que venha daí, tá? Não só pelo formato dela lembrar um casco de uma ovelha, mas talvez por ser muito usado para casquear ovelhas, tá? Porque com aquele formato arredondado, dificilmente você perfuraria o entrecasco do animal, que é uma região não ceratinizada e desprotegida, e que muito vascularizado. Se você perfura isso aí, você tem um sério risco de infecção, o animal pode ter um sério problema. Então, o termo sheep's foot vem daí, largamente usado. Ô Cabral, e por que esse aí tem esse recorte reto e essa voltinha? Ô, gente, a voltinha provavelmente é para você apoiar o dedo para um corte mais detalhado. E por que do corte reto? Do corte reto aqui na ponta, fazendo uma clipagem reta ali na ponta? Muito simples. Qual era a única desvantagem do sheep foot com ponta arredondada? Pouco poder de perfuração. Como é que você corrige isso? Cortando o arco da curva. Você torna isso aqui, continua não sendo muito bom para fazer a perfuração, mas já é melhor do que a ponta curva. Então, tanto é que hoje em dia você tem os modelos com essa porção clipada, chanfrada, não importa, são variações que visam a dar maior poder de perfuração para essa geometria de lâmina, tá? Então é só isso, não é porque um é um modelo, outro é outro, não, eles são sheep foot. Tem releituras modernas, esse aqui é um Sanremo 939, lógico que eu fiz o meu desbaste nele e tal, mas vocês vão ver aqui, parece sheep foot, não parece? Mas não é sheep foot, tá? Na designação, vamos dizer, mais técnica, é um lamb's foot. Uai, Cabral, qual a diferença da ovelha para o cordeiro? Aqui não vai parecer muito, porque essa lâmina é mais larga do que o sheep's foot. Mas eu vou mostrar para os amigos a diferença e ninguém nunca mais vai esquecer ou errar. O sheep's foot, gente, a base dele próxima ao ricaço é sempre mais estreita, tá? É sempre mais estreita, 1,6 centímetros, do que a ponta dele, 1,9 centímetros. O lamb's foot, ao contrário, a base próxima ao ricaço é sempre mais larga, aqui não precisa nem de medida, né? É sempre mais larga do que a ponta. Então, sheep's foot, lamb's foot, tá? Inclusive, o meu Victorinox Solo atualmente é um lamb's foot, porque a base próxima ao ricaço está mais larga do que a ponta, 1,5 centímetro contra 8,5, 9 milímetros, aqui, quase 1 centímetro, tá? Então, atualmente, o meu Victorinox Solo pode ser considerado um lamb's foot. Ó, Cabral, ele pode ser considerado também um Wharncliffe? Seria forçar um pouquinho a barra, porque a curvatura dele não começa desde aqui o ricaço. Ela começa mais ou menos aqui assim. E o que caracteriza normalmente um Wharncliffe é a curvatura começar mais próxima ao ricaço, ok? Então vamos continuar aqui com o nosso sheep foot da Simo, 220/3. Espessura no ombro do fio.
meio milímetro, tá? Vamos travar o paquímetro a 1 milímetro e ver quanto ele entra na lâmina, que por sinal é um Saber Hollow raso, tá? Um Saber Hollow raso. Com o paquímetro travado a 1 milímetro, ele entra 5 milímetros na lâmina. Tá? Se eu correr para frente, até menos. Se eu correr para frente, 4, é isso mesmo. Aqui assim ele entra 5 milímetros. Aqui para trás mais um pouco, ele entra 4. Então, a habilidade de corte dele é razoável. Qual a espessura máxima? 2 milímetros. Muito bem, gente. Esse canivete aqui tem uma habilidade de corte um pouco inferior a este aqui. Ué, Cabral, mas essa lâmina aí não tem 2,5? Tem 2,5. Mas como nós vimos, o paquímetro travado a 1 milímetro entra 6 milímetros em média nesse aqui e somente 5 nesse. Então, apesar de 2 milímetros só, é uma lâmina relativamente robusta. Não tem nenhum blade play no sentido horizontal, vertical, tá? De cima para baixo, mas na lateral tem um blade play que é comum, gente, é comum em todo canivete pinado no pivô. Se você apertar demais isso, fica terrível para você abrir e fechar. Você pode achar um termo melhor que dê um pouco menos de blade play nele? Pode. Mas para que? Isso não faz diferença nenhuma, tá? Isso é para aquela pessoa que tem um pouco de toque, mas isso não faz diferença nenhuma, tá? Outra coisa, ele é todo pinado, tá? Eu esqueci de falar isso quando eu estava falando da empunhadura. São 3 pinos principais, contando o pino pivô, tá? E o pino que prende a alça de transporte. Dá para você passar uma cordinha aqui ou colocar no chaveiro, certo? Então, a largura da lâmina próximo ao ricaço, 1,2 centímetros, ou seja, 12 milímetros, tá? Largura máxima da lâmina. Largura máxima da lâmina, 15 milímetros e um trocadinho, tá? Então 1,5 centímetros. Altura do desbaste Hollow Saber dele, cerca de 1,1 centímetro, tá? Então, gente, é um canivete que tem boa habilidade de corte, tá? Não faz volume em bolso nenhum, né? Você pode levar até no bolso da camisa se quiser. Vamos ver o fio como é que tá, né, Cabral? Nós tiramos ele do blister, vamos ver como é que tá o fio. Olha, como no Komodo, o fio mais ou menos até o meio da lâmina é inexistente. Deixa eu ver aqui. Refletindo luz, tá? Não sei qual o motivo. Realmente não sei qual o motivo. Tá refletindo luz, ou seja, o desbaste não foi bem feito. Do meio até aqui assim mais ou menos ele vai bem, aqui ele dá uma pioradinha, tá? Vamos ver se está rapando o cabelo. Aqui atrás nada, zero. No meio rapa um ou outro, e na ponta um ou outro também falhando aqui assim. Vamos dar uma olhadinha com a lupa.
Não sei o que... Só pode ter sido na hora de fazer o grind do fio, porque não tem outra explicação. O grind não é feito até aqui próximo ao ricaço. Aqui tem uma porção nitidamente mais grossa. Você pode apoiar o dedo aqui que não tem risco de corte nenhum. Isso eu vou ter que afinar depois. O grind das faces. De novo nós temos uma pequena assimetria aqui no grind do hollow dele, o grind primário, tá? O daqui tem 5,2 milímetros. O daqui 4,3, tá? Então é uma pequena diferença, mas tem uma diferença. Esse grind do lado esquerdo está mais alto na lâmina do que o do lado direito, tá? Então existe uma assimetria. Aquilo que eu falei, interfere na prática? Não, tá? Mas dá uma diferençazinha no fio, né? O grind aqui, como é mais alto, o fio é mais largo do lado direito. O grind aqui, como é mais baixo, o fio é mais estreito, tá? Então, de novo, aquela questão, o mote da Simo é tecnologia a fio. Não é que não seja usável, tá, gente? É perfeitamente usável, não é o ideal. Mas é o que eu falo, para mim não faz a menor diferença. Toda lâmina minha, canivete ou faca, vai direto para a pedra assim que chega. Por quê? Porque o fio, quando foi feito, foi fatigado pelo instrumento rotatório. Então precisa de umas 4 afiações para você chegar no aço bom. Eu normalmente faço isso numa etapa só, porque eu faço um desbaste de alívio de 10 graus ou de 5 graus aqui, depois 10 graus, e aí é que eu dou o microfio. Então eu praticamente elimino cerca de, sei lá, 0,3 milímetros, em algumas lâminas até meio milímetro da região do fio. Então eu já caio direto no fio bom, não estou muito afim de esperar isso. Não vou testar a dureza desse canivete, gente, porque eu já falei, eu não tenho lâminas, com exceção daquela Police Guepardo, nessa faixa de dureza entre 52 e 55 RC. 55 eu tenho faca da Mundial de cozinha, que eu me lembro, não tem nenhum outro canivete não. Mas se for o caso, eu posso testá-lo contra o Komodo, tá? O Komodo tem uma indentaçãozinha aqui do teste anterior. Esse aqui está 0 km de indentação. Então qualquer uma que aparecer vai ser do Komodo nele. E vamos bater aqui assim. Agora vamos checar com a minha lupinha. Ok, uma pequena indentação no Komodo. Olha. Olha. Como diz meu priminho, olha a indentação. Nesse 220/3, tá, eu consigo perceber com a lupa que ela é inferior ao do Komodo. O Komodo e a Police regularam mais ou menos pouquinha coisa, mínima em desfavor do Komodo. Mas aqui agora tá muito mais favorável ao 220. Eu vou fazer mais uma vez. Vou usar mais para a ponta agora, que é para não ter confusão de uma e outra. Vamos lá.
a luz incidindo aqui, vamos usar a lupa. Ok, tá ali a marquinha do 220 na espinha do cômodo. Vamos ver o que o cômodo fez no 220. Olha, definitivamente a indentação no 220 é notadamente menor do que no cômodo. Notadamente, tá? Inclusive, com a unha eu sinto a indentação no cômodo. Não consigo perceber no 220, tá? Então, olha, é bem provável que esse 220 esteja com 55 RC de dureza, tá? Porque ele está marcando significativa. Esse significativamente, gente, quando eu falo assim, é porque eu consigo discernir claramente com a lupa e até na questão da unha a indentação que foi feita aqui e a indentação aqui. Então, do meu ponto de vista, que sempre prezo dureza, é lógico, qualidade de tratamento térmico a gente nem bota em questão, é obrigação. Só que qualidade de tratamento térmico, gente, como eu já falei em outros vídeos, não é transliteração para dureza. Você pode ter um excepcional tratamento térmico numa lâmina e essa lâmina tem uma dureza mais baixa, porque foi opção do fabricante de lâmina, tá? É lógico, eu não vou ter um 420, mesmo com seu teor máximo de carbono, que é 0,36, com dureza de 60 RC, porque não tem carbono suficiente para que a matriz do aço atinja essa dureza, tá? Mas 0,36%, apesar de que eu já comentei que no Brasil, até onde eu tinha conhecimento, através de um trabalho de mestrado, o grau do 420 que era produzido era 0,22 e 0,33, tá? 0,33 é um pouquinho aquém da quantidade máxima de carbono que o 420 pode ter. Mas mesmo com 0,33, num tratamento térmico otimizado, e eu creio que nesse otimizado a gente pode pensar até num tratamento sub-zero, né? Aí sub-zero absoluto, nitrogênio líquido, menos 196 graus centígrados. Eu acredito que dê para se conseguir uma dureza de trabalho na lâmina de até uns 57 RC por aí, tá? Com 420. Mas aí é estado da arte de tratamento térmico. Então, a julgar pela indentação produzida na espinha do cômodo, eu diria que esse mocinho aqui tem 55 RC, o que para mim é uma coisa fora de série. Para mim tá perfeito. Por quê? Porque acima anuncia no site dela um espectro de dureza para esse canivete que vai de 52 a 55 RC, tá? Como ele marcou um pouquinho mais da espinha do cômodo e como eu avaliei que o cômodo deve ter um pouquinho menos de 54 RC, ele provavelmente, não por ele ter marcado menos, mas o quão significante foi a marca de um e de outro, eu acredito que ele deve estar no 55 RC. O que é muito bom. O pessoal que gosta de uma linha tradicional vai ficar muito bem servido com esse canivete, tá? Com a dureza se confirmando, tá? Vai ficar muito bem servido. Então, tem mais alguma coisa que eu possa falar sobre ele? Eu acho que não, gente. Eu acho que eu já abordei os pontos principais. E já que apareceu no vídeo, vocês vão perceber uma pequena diferença no meu cômodo, tá? Vou movimentá-lo aqui. Vocês vão ver que ele passou do original Hollow Saber raso para um quase high flat, tá? Não resisti. Eu vi potencial na lâmina, levei na lixadeira,
Vocês vão ver que o desbaste nele agora, o ombro do desbaste está aqui em cima, quase no meio do olhal, tá? Desapareceu o número de série dele, tá? Fiquei com um Saber, um High Saber flat, tá? Com exceção aqui da pontinha, porque o hollow aqui permaneceu, acho que dá para perceber com a luminosidade. Se eu fosse levar o extremo para transformar ele em flat, até aqui ele está flat, daqui para cá ele tem um pouco de hollow aqui, mas essa ponta já está tão fina, e vocês vão ver que eu fiz o desbaste sem perder a ponta e sem queimar a ponta, tá? Aqui ainda há um restinho do hollow original aqui fazendo ver, porque a minha lixadeirinha não pega até aqui. Isso foi um trabalho de 6, 7 minutos no máximo, de um lado e outro, tá? 6, 7 minutos total. Aqui um resquíciozinho do hollow, tá? Um resquíciozinho do hollow aqui. Tudo flat aqui, tá? É o high flat aqui. High flat não, perdão. É um high saber. Eu consideraria high flat se ele viesse até cá em cima. Aí sim. Mas aqui agora, vamos ver se deu alguma diferença, né? No tanto que o paquímetro está entrando. Vamos travar o paquímetro a 1 milímetro. Aqui não faz nem tanta diferença não, acredito eu. 6, 7... entrou 1 milímetro mais, tá? Ele estava entrando 6, agora está entrando 7. É um pequeno ganho? É um pequeno ganho, mas é um ganho, tá? A diferença maior vai estar, não é nem no ombro do fio, eu vou medir o ombro do meu desbaste de alívio de 10 graus de cada lado, tá, gente? Não vou medir porque eu uso microfio. Então, o ombro do meu desbaste de alívio de 10 graus de cada lado está com 0,25 milímetros. Vocês se lembram que originalmente o ombro do fio desse canivete tinha 0,6 milímetros. O ombro do meu desbaste de alívio agora está 0,25. Então eu mais que dobrei a habilidade de corte do meu fio, tá? Ele está muito mais delgado aqui agora, e você percebe isso no passar a mão, do que esse aqui. Esse aqui, por exemplo, nós acabamos de medir agora, está com 0,5, não é isso? Foi isso que nós medimos, deixa eu ver. 0,5 ou 0,6? Não, 0,6 milímetros. Então vocês estão vendo que agora a habilidade de corte aqui começa a ficar complicado a gente definir, porque na região do fio o cômodo está superior ao 220 agora. É lógico, eu vou retrabalhar isso aqui também, né? Mas eu acho que era isso, gente. Eu vou só para curiosidade dos amigos, para não acharem que é conversa fiada do Cabral, eu vou tentar inserir nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo do catálogo que eu tenho, que é Wholesale Ironmongers de Joseph Smith, de Sheffield, catálogo de 1816. Eu separei somente a parte dos canivetes, tá? Porque esse catálogo, como diz, atacado de ferramentas, tem de tudo, tem machado, tem enxada, tem faca, tem o capeta 4 lá. Eu separei só a parte dos canivetes, que é o que me interessou, e aí os amigos vão ver que design de lâmina, que o pessoal acha que, fulano desenhou tal lâmina, a coisa é muito mais antiga do que o pessoal imagina. Inclusive, eu já cansei de ver gente falar, é um absurdo a Aitor copiar os multitools da Victorinox, porque a Victorinox... Gente, vocês vão ver se eu conseguir inserir no vídeo esse catálogo, o PDF desse catálogo, que multitool, trappers, vários formatos de lã, são muito mais antigos do que as pessoas estão acostumadas a imaginar, tá? Então, o
pica-fumo brasileiro, genuinamente brasileiro, a lâmina brasileira por excelência, vocês vão ver que ela não tem nada de brasileira, a não ser o nome, né? Que ela é bem mais antiga, tem pelo menos aí, no mínimo uns 220, quiçá 250 anos, e a origem basicamente, ou pelo menos a massificação delas, foi Sheffield, na Inglaterra. Tomara que eu consiga inserir o vídeo desse catálogo, para os amigos não acharem que o Cabral está conversando muito mais fiado do que ele costuma conversar normalmente. O aço, como eu já disse, é o 420, cuja especificação é um espectro de carbono entre 0,15 e 0,36. No site da Simo coloca lá 420C. Eu já expliquei essa questão de 420C, ou aço cirúrgico, é outra coisa que não existe, gente. Aço cirúrgico eu tenho. Eu tenho fórceps, eu tenho alavancas são em aço e são usadas em cirurgia, logo são aço cirúrgico. Eu tenho delas em inox 420, eu tenho delas muito mais antigas, que eram aço ferramenta, carbono cromados, tá? Ficam guardados porque foram do meu pai. Então essa questão de aço cirúrgico, de novo, é marketing, tá? 420C é marketing. Agora, eu gostaria de fazer dois alertas para o pessoal da Simo. Mais atenção na questão do fio, já que o mote da companhia é tecnologia a fio, tá? Porque num canivete eu consideraria um limão que escapou lá, mas em dois canivetes a mesma coisa, deve ser ajuste de equipamento, tá? Muito provavelmente houve o equipamento de desgaste dos fios sofreu, o equipamento sim, quer seja um rebolo ou lixa, um desgaste, e aí a região
do meio para próximo do ricaço está ficando muito mal feita, tá? E outra coisa, ao ler no site da Simo, na página desse canivete, o 220/3, eu li lá, faz parte do equipamento uma alçazinha para poder até colocar no chaveiro. Perfeito, alçazinha. Aí quando eu fui ler lá mais embaixo, segundo está escrito lá, esse é um canivete com um sistema de trava segura. Falei, opa, slip joint trava? De onde que tiramos isso? Tá? Ele tem uma mola aqui que tensiona a lâmina, mantém ela na posição, mas não existe trava, tá? E que pode ser aberto com uma mão. Eu falei, olha, eu posso ser o cara mais inabilidoso do mundo, mas dá para abrir com uma mão com um risco tremendo de você ter um talho na almofada do dedo, tá? Normalmente com o nick nail aqui você usa o nick nail, segura a empunhadura com uma mão e abre com outra, ou você faz o pinte nele aqui que ele permite, abre, mas sempre usando duas mãos. E não tem nada de trava aqui. E não dá para considerar a alça trava, porque ela até trava a lâmina fechada, tá? Ela funciona com uma travinha para a lâmina fechada. Mas o próprio site já descreve isso aqui como uma alcinha para você usar como ele num chaveiro, tá? Então está descartada como trava, ou ela funciona como trava para ele fechado. Mas um slip joint abrir no seu bolso espontaneamente, eu não vou dizer que é impossível não, mas eu nunca soube de um acontecimento como esse. Então o pessoal da Simo podia ter tá certo, eu entendo que 99% dos seus consumidores ou não vão entrar no site, ou vão ler isso e não vão entender, ou não vão dar bulhufas para isso. Mas nós estamos tendo no Brasil, gente, cada vez mais um mercado crescente de pessoas que entendem um pouco mais de questões de suas lâminas e querem informação. E aí você entrar no site da cutelaria e ver uma informação dessa, eu não vou dizer desanimador, mas é um pouco decepcionante. E isso não tem custo nenhum para Simo, basta um funcionário com acesso à edição do website deles, entrar lá e corrigir. Por outro lado, isso me dá um certo conforto com relação ao Simo Healer, porque isso nitidamente alguém copiou e colou de outros canivetes, copiou e colou ali, tá? Então eu acredito que aquela nova dureza do Healer, anunciada como sendo de 52 a 55, é puro Ctrl+C, Ctrl+V. A realidade, acredito eu, é que a Simo deve continuar produzindo um Healer com dureza alvo de 58 RC, tá? Então eu fiquei mais tranquilo agora, porque eu vi que, gente, isso é um erro. Cabral, você está sendo chato? Posso até estar sendo chato, gente, mas nós estamos, como eu falei, cada vez mais nós estamos tendo um nicho de consumidor mais informado, que ele quer informação de qualidade, ele quer informação real, para ele saber com mais consciência o que ele está comprando, tá? Então eu sei que não vai fazer diferença nas vendas da Simo, não vai aumentar as vendas por causa disso, não vai diminuir, mas não vai custar nada, porque o funcionário já está lá na empresa, ele só vai ter que acessar o website, editar e pronto, tá? Vamos tirar lá que isso aqui é um canivete com trava, confiável e tal, e que ele pode ser aberto com uma mão. Na verdade ele pode ser aberto, eu não me arrisco porque eu prezo a almofada dos meus dedos e o dorso, dependendo de como se escapar, a lâmina vai voltar no dorso do meu dedo, tá? Então isso é um canivete, gente, a ser aberto com duas mãos, ou no pinte, tá? Você faz o pinte e abre, ou se a mão estiver molhada, escorregando e tal, você usa o nick nail, encaixa a unha aqui e abre. Nick nail, aliás, que é muito bem feito, tá? Não tem canto vivo, não vai lascar nem cortar a unha de ninguém,
Nick-nail muito bem feito, ele foi polido e está arredondado aqui. Não perde a eficiência como Nick-nail, mas não vai lascar a unha de ninguém. Então as mulheres podem ficar tranquilas que suas unhas não vão ser lascadas usando esse Nick-nail. Tem muito canivete por aí com Nick-nail que você tenta abrir e vai um pedaço da unha, tá? Não é o caso desse 220. Me surpreendeu muito positivamente, porque me rememorou coisas da infância. Eu já tive desses canivetes, eu tenho certeza, tá? Mais de um. Perdi ou quebrei todos, não me lembro agora, ou prefiro não me lembrar, vamos colocar assim, tá? Mas a dureza da lâmina me agradou sobremaneira, tá? Ela pode ser melhorada? Ela vai ser melhorada como a de cá foi. E eu provavelmente já perdi esses dois canivetes. Meu irmão já cresceu o olho, adorou esse aqui quando viu, né? Então vai para ele. E ele falou assim: nossa, mas esse canivetinho aí é bom para cascar laranja, cortar maçã. Eu falei: é, muito bom. Então eu acho que os dois vão para ele, tá? Cabral, você recomenda esse canivete? Ainda mais, não estou dizendo que todos vão ter, eu posso ter dado a sorte desse aqui ter provavelmente 55 de dureza, mas é uma dureza muito boa para este aço, tá? Vou refazer provavelmente o perfil dele, o fio certamente, vou dar uma lixadinha aqui, mas eu diria, o preço que eu vi no site da Simo, acredito que talvez em alguma loja de agropecuária ache até barato, é um canivete muito barato que vai entregar para o usuário um desempenho que eu diria além do valor que ele pagou por ele, tá? Então é um canivete que vale muito a pena. O pessoal tradicionalista, inox, pô, e daí? Hoje em dia, porque você é tradicionalista, se o médico chegar para você e falar assim: ó, te dou a opção de te operar de abdômen aberto de cima e embaixo, ou por laparoscopia, ou você por tradicionalismo, você vai optar pelo abdômen aberto de cima e embaixo? Óbvio que não. A laparoscopia é um avanço. Então o aço inox é um avanço sobre o aço carbono. Cabral, eu prefiro o aço carbono. Perfeito, não tenho nada contra isso. Eu só acho que tem um pessoal chato aí que fica assim: mas você usa pedra não sei o que para afiar, você usa... o negócio é afiar em pedra de rio. Tá bom, então você vai para o mato, faz isso, mas também deixa de levar seu telefone celular, sua bota de última geração que não deixa entrar água e deixa sair suor, tá? Vai a pé também, não vai de condução não, pega o busão. Fica querendo ser tradicionalista na lâmina e no resto não precisa. Eu já estou ficando cansado das coisas que a gente lê por aí, mas também não vou comprar briga com ninguém, não é problema meu, tá? Então vamos finalizar isso aqui. Recomendo e muito esse canivete da Simo. As falhas que eu vi, que é basicamente a questão de falha no fio aqui, eu já falei que isso não importa. Mesmo que você receba um canivete, gente, que está dando para você fazer a barba sem irritar sua pele, lembre-se, esse fio foi feito num instrumento rotatório elétrico, provavelmente. Essa porção do aço no fio extremo está fatigada. Você vai ter um melhor desempenho dessa lâmina reafiando essa lâmina. E como é que se faz isso? Simples, gente. Você pega uma pedra, essa aqui é muito fina, tenta cortar a pedra, tá? Essa aqui, como é muito fina, eu posso passar mais vezes. Eu tento cortar a pedra, até olhar aqui e ver uma bela linha reflexiva ao longo de todo o fio. Ela lá, uma bela linha reflexiva ao longo de todo o fio. Fio esse que não corta mais onde já não cortava mesmo, e não corta mais onde cortava. Por quê? Agora, não nessa pedra, porque eu não vou ficar uma hora aqui desbastando, eu vou para minha carborundo, tá? Provavelmente primeiro eu vou até fazer um flat nisso aqui para o meu irmão, e depois vou dar o fio, e aí sim, aí você refaça, faça um desbaste ali se você quiser, e aí faça o microfio, ou já faça direto o seu fio. Eu não, apesar, para essa lâmina aqui eu recomendo 15 graus de cada lado, porque
ela vai trabalhar relativamente legal com isso. Vai rolar, mas nem tanto. Se você achar que está rolando muito, aplica um microfio de 20 graus. No de cá, como está com a dureza um pouco mais baixa e é uma lâmina mais robusta, eu recomendo um desbaste a livre de 10 graus e um microfio de 20, que é o que ele está aqui agora, tá? Tá com um microfio de 20 graus de cada lado, tá? Por quê? Porque a lâmina é um pouquinho menos dura, gente. Se ela tivesse um ponto mais, eu provavelmente testaria ela com 15 graus de microfio, tá? Esse aqui, quem quiser microfio de 15 graus pode usar, ou quem quiser fazer direto o fio a 15 graus, a quem prefira fios assim, ele eu acho, desculpem, eu acho que vai trabalhar bem com isso. Se achar que está rolando muito, aplica um microfio ou refaça o fio a 20 graus, tá? Mas gostei, tá? É um canivete que eu recomendo. Tem esses trabalhinhos de arredondar os cantos, mas isso até uma criança faz, tá? Então, recomendo bastante. É um custo-benefício bem legal, principalmente, eu acredito que a qualidade do tratamento deve ser muito boa, senão assim não estaria tantos anos, tantas décadas no mercado, né? E principalmente por causa da dureza da lâmina desse mocinho. Eu realmente gostei disso. Chegou muito próximo. Ah, tá aqui. Não custa, gente. O problema é que meu Victorinox já está com a espinha toda marcada, mas vamos usar o truque da caneta na espinha e vamos fazer um testezinho aqui onde não pegou. Vamos usar o lado de cá que não foi usado, né? Que aí eu não preciso me preocupar onde está pegando. Onde pegar é isso mesmo. Vamos ver o Victorinox. Micro indentação. Quase imperceptível. Opa! Aqui minha unha, ó. Eu não preciso nem olhar onde pegou. A minha unha parando aqui, ó. Então vamos ver. Como esperado, a indentação aqui é bem mais significativa que no Victorinox, tá? No meu Victorinox, a unha não para. Eu consigo ver a indentação, tá? Ela tá ali. Ela tá presente aqui, tá? Só que é bem menos significativa do que aqui, tá? Então comprova que provavelmente esse aqui está com 54,5, 55 de dureza, porque os Victorinox são bem, mas bem regulares, em dureza de 56 RC na lâmina principal. Cabral, só a título de curiosidade, como é que a Victorinox consegue isso? Já que a maioria dos tratamentos térmicos, o pessoal dá uma tolerância de 1 ou 2 graus para cá ou para lá. Vocês vejam o caso da Simo, de 52 a 55. Simples, gente. Pela técnica de tratamento térmico. Os Victorinox são tratados num forno de esteira. É muito mais caro? É muito mais caro. Mas você tem a lâmina passando por um forno continuamente, então ela fica o tempo que a Victorinox quer, na temperatura que a Victorinox quer. Todas as lâminas, porque elas vão emparelhadas na esteira, não vão uma sobre a outra e tal. Elas vão emparelhadas, então todas as lâminas pegam a mesma temperatura pelo mesmo tempo e quando são resfriadas da mesma forma. Por isso que a Victorinox consegue essa constância. Só que esse tratamento em túnel, em esteira, é um tratamento térmico que sai mais caro. Mas como a Victorinox produz um zilhão de lâminas por dia, por semana, por mês, por ano, ela dilui esse custo no volume de lâmina produzida. Por isso da regularidade da dureza das lâminas Victorinox. Esse foi só um detalhe de curiosidade a mais para os amigos. Vamos encerrar por aqui que eu já falei demais. Um abraço a todos.